Fala pessoal, fala vencedores, bora começar mais um dia da série Viver de Proteção Veicular. Vamos embora que hoje o tema tá fantástico, tá bom? Olha, nossa supervisora Elaine Moraes já entrou, vamos esperar aí a galera entrar pra gente já começar, que hoje o bicho vai pegar. Um assunto muito importante, tá? E aqui eu já quero agradecer a participação de você na semana passada, onde nós falamos sobre propósito, meta, objetivo. Tivemos a participação do nosso presidente Rony Santos, da Lions Mutual. Foi muito top, tá? Pessoal, tá tudo gravado lá no meu YouTube, tá? Eu postei aqui no feed. Boa noite aí, a Xizinha Cardoso. Eu postei no feed aqui, mas eu dei uma organizada no meu canal no YouTube. Então, se você quiser assistir no YouTube, lá já tem o primeiro vídeo da série no YouTube, Marcos Souza Oficial. Depois eu vou postar aqui. Você aproveita lá, me segue, tá? E me ajuda para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Vamos esperar a galera entrar. Enquanto a galera entra, me ajuda a compartilhar essa live, pessoal, tá? Vai aqui no aviãozinho que fica aqui embaixo, ó, e envia para um máximo de pessoas. Esse tópico que nós vamos falar hoje, pessoal, na verdade todo esse curso não é só para proteção veicular, tá? Se a gente pegar todo esse conteúdo que a gente está abordando, ele serve para vários mercados, quase todos. Quem trabalha com imóveis, plano de saúde, quem trabalha com consórcio, nós estamos fazendo a base, a preparação de um consultor de sucesso. Falando sobre propósito, meta, objetivo. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, tá? Próxima semana nós vamos falar sobre crenças, tá? Nós vamos falar mais na frente sobre as 5 ações de sucesso na venda. É muito conteúdo, totalmente gratuito, tá? Para que você possa alavancar as suas vendas, principalmente quem vive de proteção veicular. Bora lá compartilhar, já eu volto para a gente começar. Bora lá, esperar a galera entrar mais um pouco e nós já vamos começar esse tema de hoje. A galera tá entrando aqui na live. Como é que tá o áudio aí? Quem tá comigo, tá bom o áudio? A imagem? Me ajuda aí. Marco Empreendedor Digital. Tá funcionando legal o áudio aí? Alguém comenta aí pra mim se tá ok ou se não tá ok. Emília Andrade. Está bom sim. Top. Fala Marco, seja bem-vindo. Áudio e imagem ok. Show. Vamos lá começar essa live enquanto o pessoal vai chegando, tá? A gente já vai dando início a esse tema de hoje já. Vamos colocar aqui ao vivo a nossa supervisora Elaine Moraes, tá? Vamos lá, pessoal. Hoje o tema, nosso segundo módulo desse curso, desse treinamento, tá? É os 5 pilares da inteligência emocional, tá? Hoje, pessoal, o que mais se busca no mercado de vendas? Jamile. O
que se busca no mercado de vendas? O que as pessoas mais buscam? O maior interesse hoje dos consultores de vendas são leads. O que é lead? Lead é uma pessoa interessada num produto. Então o que eles fazem? Eles pegam, jogam anúncio na internet ou pagam um gestor de tráfego. Eu faço isso. Hoje eu sou gestor de tráfego, eu faço anúncio na internet. Só que o que acontece? Quando o lead cai para eles, no WhatsApp deles, no Facebook deles, lá no CRM deles, essas pessoas não estão conseguindo executar a venda. Por quê? Um dos motivos nós vamos falar hoje. Pessoas que estão sabendo captar ou paga-se uma agência de marketing para trazer os interessados, mas por que essas pessoas não estão vendendo? Por que essas pessoas não estão tendo um resultado? Porque alguém está comprando. O mercado ele não para total. Alguém está comprando o produto. Alguém está protegendo o seu veículo. Alguém está comprando terreno. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Talvez o assunto mais importante para um consultor de vendas, mas o assunto que as pessoas menos buscam aprender. Então hoje nós vamos conhecer sobre esses 5 pilares, tá? Nós vamos conhecer sobre o pilar 1, conhecer as próprias emoções. Pilar 2, controlar as emoções. Pilar 3, automotivação. Pilar 4, empatia. E o 5, saber se relacionar interpessoalmente. Pessoal, essa live, esses treinamentos, eles são muito à vontade. Eu não tenho nada aqui, tenho nenhum texto aqui que eu tenha gravado, não tem nada de técnica, é algo bem à vontade. Você pode fazer pergunta no final, tá? Para que a gente possa juntos aqui trazer um raciocínio e alcançar os nossos objetivos, que é ter venda, tá bom? Primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar da inteligência emocional, pessoal? Número 1. Conhecer as próprias emoções. Primeira coisa que eu preciso identificar é que eu preciso conhecer as minhas emoções. Eu preciso analisar as minhas emoções. Eu preciso identificar quem eu sou. Como que funciona a minha mente? Como é que funciona os meus pensamentos? Preciso identificar isso. As ações que você faz em resposta aos seus estímulos. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, tem respostas diferentes. Uns são mais calmos, outros são mais agitados, uns são mais sentimentais, outros são frios totalmente. Cada pessoa é diferente. Então, primeiro ponto, a primeira coisa que eu preciso aprender é quem eu sou. Se você não parar para identificar isso, meu amigo, quem você é. Se eu sou uma pessoa sentimental demais, eu preciso trabalhar isso em mim. Se eu sou uma pessoa antissentimental, uma pessoa fria, eu preciso trabalhar isso. Não, eu preciso primeiro o quê? Conhecer. E aqui eu já faço uma pergunta. Boa noite, Fernando. Grande líder, entrou. E aqui eu já te faço uma pergunta. Em todos os meus treinamentos, pega papel e caneta. Aqui a gente não está de brincadeira não, irmão. Esse treinamento é 100% gratuito, mas poderia ser um treinamento aí para muito dinheiro. Mas é gratuito, porque eu quero depoimento seu aqui comigo. Pessoas já estão mandando mensagem para mim no meu direct. Tamo junto, tá? Porque a primeira live já fez sentido, chaves viraram. E essa live aqui vai ser mais um. E eu tenho certeza que você vai se tornar um consultor de sucesso. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender: conhecer as próprias emoções. Pega papel e caneta e começa a colocar aí quem você é. Coloca quem você é. Não, eu sou muito chorão. Eu sou muito sentimental. Não, eu sou muito egoísta. Eu sou muito arrogante. Eu sou muito prepotente. Começa a colocar características que, com essas características, você consegue entender as suas emoções.
Quem caiu a ficha aqui? Comenta aí, até agora. Quem entendeu até agora aqui esse primeiro tópico? Pessoas não se conhecem. Pessoas não sabem quem elas são. Pessoas não sabem quais são as suas emoções. Elas vão vivendo de forma aleatória. E quando nós nos conhecemos, é mais fácil a gente ir para o pilar 2, que é controlar as emoções. Quando eu entendo, quando eu conheço, quando eu identifico as minhas emoções, é mais fácil eu controlar essas emoções. Se eu sei que eu sou ciumento, se eu sei que eu sou sentimental, eu vou ter a facilidade naquele momento de responder de forma melhor aquele estímulo. Exemplo. Pessoa muito sentimental. Pessoa que brigou com o patrão, brigou com a esposa. Ela tem a tendência a se desmotivar por qualquer coisa. Então o que eu vou fazer? Eu preciso me livrar desses pensamentos. Eu sei que naquele momento, quando eu briguei com o patrão, com a esposa, na mesma hora eu identifico que eu estou desmotivado. Eu preciso na mesma hora controlar isso. Como é que eu controlo? Às vezes procurando outra coisa para estimular, para parar essa resposta. Eu não sei o que você precisa fazer, mas talvez o que eu faço muito é sair de casa. O que eu faço muito é escutar uma música, pensar em outra coisa. E com isso eu vou controlando essa resposta, porque eu fui afrontado, ou eu tive uma discórdia, ou aconteceu alguma coisa. Então eu preciso o quê? Controlar as emoções. Tá? Eu entendo as minhas emoções, e quando aquelas emoções vêm de forma muito forte, eu controlo. Pessoal, por que eu estou falando isso? Tem gente que não aceita receber não. Ontem eu participei um pouquinho de uma live de uma consultora, e ela estava falando justamente sobre isso. Até comentei lá na hora. E a partir do momento que eu comecei a ter resultado com venda de forma extraordinária, a ser um consultor de sucesso, foi o momento que eu entendi que aquele não que eu recebo não é para mim. Anota isso aí para você. Agora, o não que você recebe não é seu. Quando um cliente me dá um não, ele está dando um não para ele mesmo, cara. Ele está dizendo para ele mesmo que ele não quer o carro dele protegido. Ele está dizendo para ele mesmo que ele quer continuar correndo o risco de ser assaltado e ficar no prejuízo. Correr risco do carro dele bater e ele ficar no prejuízo. Correr o risco dele ficar no prego e não ter um reboque grátis para ele. Ele está dando um não para ele. Então, a partir do momento que eu consegui identificar isso, a partir do momento que eu consegui não levar mais para o lado pessoal, minha vida mudou. Eu recebo um não e vou atrás do outro sim. Recebo um não, vou atrás de outro sim. Recebo um não, vou atrás de outro sim. Recebo um não. Eu não me preocupo com os nãos, porque os nãos que eu recebo não é para mim. Como que eu consegui chegar nisso? Quando eu conheci as minhas emoções. Cara, no começo das vendas eu ficava querendo desistir. Poxa, ninguém gosta de mim. Poxa, o produto que eu estou vendendo parece que não funciona. Poxa, será que eu estou apresentando de forma errada? Poxa, eu acho que essa pessoa... Não, acho que tem um complô. Não, o mercado da venda é isso, é cheio de não. Então você precisa controlar suas emoções. Quem precisa de mim é o cliente. Quer não? Valeu, próximo. Quer não? Valeu, próximo. Já era. Tem pessoas que querem vender sem prospectar. O cara pega 5 pessoas, negocia com 5, espera fechar negócio com 1 e para. Meu amigo, eu não paro de prospectar nenhum dia. Eu tenho 4 anos no mercado de proteção veicular. Eu tenho clientes me indicando todo dia. Mas o meu Facebook, o meu Instagram está rodando anúncio pago direto. Eu quase toda semana vou atrás de novas parcerias. Eu quase toda semana visito estabelecimentos. Eu não paro de prospectar, porque no momento que eu não tenho proposta, que eu não tenho cotação, eu sei que eu não vou fechar a venda. Por quê? Porque é estatística. Estatística. Aqui eu já estou dando um assunto já
Mais avançado, viu? A cada 10 cotação fecha uma venda. Se eu não estou passando 10 cotação, meu amigo, tu não vai vender. E talvez você parou de prospectar porque você não aguenta os não. Meu amigo, não ligue para os nãos. Conheça as suas emoções. Eu não sei, acorda, bota uma música lá do Rock Balboa, meu amigo. Acordou desanimado, bota lá. Você vê a música que eu boto aqui no início, essa música já me motiva. E aí quando vem, eu conheço, identifico, eu controlo as minhas emoções. Tenha em mente que todos nós passamos por momentos estressantes na vida ou nos sentimos ansiosos por algum motivo. Aprender a lidar com as emoções e controlá-las te colocará na direção correta. Entendeu? Aprender a lidar com as emoções e controlá-las colocará na direção correta. Aprenda a lidar com as suas emoções. Tá? Tá bom até aí? Quais as fichas que caíram aí para você? A galera hoje não está comentando muito. Alguma ficha? Alguém já perdeu venda aqui por falta de controle emocional? Comenta aqui. Quero ver quem é sincero aqui. Ficou com raiva, esculhambou o cliente ou nem respondeu mais, desistiu porque ficou com raivinha. Alguém tem coragem de comentar aqui? Marcos Salles, Elias Mutual, Duque de Caxias, seja bem-vindo, tamo junto. Show, pessoal. Terceiro pilar, automotivação. Primeiro, conhecer as emoções. Segundo, controlar as emoções. Terceiro, automotivação. Eu até falei um pouco sobre isso. Lembre-se que pensar antes de tomar as decisões lhe trará diversos benefícios e evitará o conflito nos seus relacionamentos e o arrependimento de seus atos. Ao saber utilizar adequadamente suas emoções, você chegará aos seus objetivos. Nunca perca a esperança. Tudo é possível desde que você corra atrás daquilo que você quer, de maneira consciente e sem passar por cima do outro. Você aprendeu isso semana passada. Propósito, objetivo e meta. Quando eu tenho um propósito bem definido, eu consigo traçar um objetivo e consigo executar ele com metas. Eu sei onde eu quero chegar. Eu me automotivo. Quando eu me automotivo, a palavra negativa não me destrói. A palavra negativa, ela não me para. Podem dizer que eu não vou conseguir. Pessoal, o que mais me motiva são os desafios. Né? A minha esposa já é diferente. Se eu disser para ela que ela não vai conseguir, ela já fica Eu já tenho um perfil que se a pessoa disser, tu não vai conseguir. Eu trabalhei com vários mercados. Eu fiz um curso de manutenção de celular vários anos atrás e eu fui estagiar numa loja lá, conversando lá com o irmão do dono da loja, trabalhando, e disse, meu sonho é ter minha loja de celular. Aí ele olhou para mim e disse, tu não é capaz não, mano, de ter uma loja de celular. Na mesma hora, aquele rapaz me deu injeção de ânimo. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim. O que eu estou ensinando para você é o que eu vivi, é o que eu aprendi de mim e de outras pessoas. Ele me deu injeção e eu disse, tu vai ver se eu não vou ter uma loja de celular. E eu comecei a trabalhar, dei o meu melhor, sem inveja, porque eu não queria aquela loja daquele rapaz que eu estava trabalhando e me ajudando. Eu queria depois montar a minha. Eu dei o meu melhor, estudei, juntei dinheiro e eu cheguei a ter 2 lojas de celular. Eu fui um dos maiores técnicos de celular, consertava celular para 10 lojas. Fui muito conhecido na época que celular era o auge. Você consertava mesmo celular. Então, naquele momento, o que foi que eu fiz? Automotivação. Você precisa se automotivar. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que você que está aqui nessa noite é vencedor. Você que está aqui nessa noite é vencedor, porque você parar o que você está fazendo para assistir essa live ao vivo. Era mais fácil você assistir depois. Era mais fácil você ir lá no YouTube,
ou você assistiu uma novela ou a Netflix, mas você está aqui por quê? Porque você quer vencer, você é um vencedor. As palavras têm poder. Se você diz que não vai conseguir, automaticamente você acaba desanimado. Exatamente. Automotivação. Eu vou conseguir. Mas não é de qualquer jeito. Eu me automotivei, mas estudei, me preparei, me organizei e executei. Faça isso. Se motive todos os dias. Olhe lá no espelho, meu amigo. Se olhe lá no espelho e diga: eu sou vencedor. Hoje vai ser um dia de vitória. Hoje eu vou fechar 5 placas. Hoje de manhã eu acordei e eu disse: hoje eu vou fechar a placa. Fechei uma. Amanhã eu estou fechando mais 2. Num mês difícil, janeiro. Mas nós estamos fechando venda. Por quê? Porque nós confiamos. Nós nos motivamos. Nós conhecemos as nossas emoções. Nós controlamos as nossas emoções e executamos o que é para ser feito. Show? Terceiro pilar da inteligência emocional. Esse aqui, pessoal, é muito top. Esse aqui a galera perde muito venda por causa dele. Uma água aqui que eu falei demais. Quarto pilar. Quarto é o terceiro. Quarto pilar da inteligência emocional. Empatia. Pessoas muitas das vezes se auto-sabotam. Muito boa essa colocação do Marco. Principalmente quem é consultor autônomo. Quem é consultor autônomo já é seu próprio patrão. As pessoas ficam dizendo: não, estou postando no Facebook, estou postando no Instagram. Tipo assim, elas ficam se enganando, elas mesmas. Botam uma postagemzinha aqui, outra ali, não, estou trabalhando, mas não estou tendo resultado. Cara, se não está tendo resultado, faz outra coisa. Se eu faço todo dia as mesmas coisas, eu vou ter o mesmo resultado. Não está tendo resultado, muda. Muda o que está fazendo. Não, eu estou passando 2 cotações por dia. Tá bom para você? 2 cotações não fecha a venda. Tem que mudar aí. Tem que baixar a cabecinha. Tem que aprender com quem sabe. Tem gente, pessoal, que a gente traz um conteúdo desse, como outras pessoas trazem, um conteúdo que não é só meu. Eu aprendi com outros consultores isso, com especialistas do mercado, né, com coaches. Esse assunto aqui é um assunto de coach. Se for pesquisar isso aqui é fantástico. Mas tem gente que olha isso aqui, não, isso é besteira. Por isso que eles não vendem. Porque eles acham que inteligência emocional é besteira. Porque eles acham que crenças é besteira. E aí eles vão ficando lá com as besteiras dele e nós vamos tendo sucesso. E em vez deles aprender com quem sabe, eles vão tendo inveja e querendo ser nós, no lugar de querer copiar o que a gente faz. Quarto pilar da inteligência emocional. Empatia. Esse aqui é fantástico. Aprender a se colocar no lugar do outro. De reconhecer as emoções do outro. E entender seus comportamentos. Nos torna mais sensíveis e abertos. Vou dizer de novo. Aprender a se colocar no lugar do outro. Entender, reconhecer as emoções dos outros. E entender os seus comportamentos nos torna mais sensíveis e abertos. Sabe qual é o problema do ser humano? Egoísmo. Sabe qual é o problema do ser humano? Avareza. Eles só pensam nele. Só eles têm problemas. Os consultores hoje eles querem vender porque eles querem ganhar dinheiro, não é mais que quer ajudar alguém. O consultor de venda não quer vender porque tem propósito, não. Ele quer vender porque tem que ter dinheiro. Porque ele precisa pagar o aluguel dele, a luz dele. E aí ele vai ficando uma pessoa sem propósito. Vai ficando uma pessoa seca. Vai ficando uma pessoa fria. E pessoa fria não tem empatia. Não tem empatia. E esse tipo de consultor, ele não recebe indicação. Ele não é inteligente. Porque quem não tem empatia não recebe. Pode até fechar a venda. Mas o atendimento dele é tão horrível que o cliente não indica ele.
Ele não manda uma mensagem de boas-vindas, ele não organiza, ele não manda um textozinho de feliz aniversário, ele não manda um textozinho de uma novidade da empresa, ele não pergunta como é que tá. O cliente pede um boleto, ele manda o número da empresa, ele não tem coragem de pegar um boleto e entregar para o cliente. O cliente bate o carro, liga para ele, ele não dá um suporte de nada. É uma pessoa totalmente sem empatia, ele só quer ganhar o dinheiro. Esse consultor nunca vai ser um consultor de sucesso. Pessoas egoístas podem até vender, mas nunca vão vender de forma extraordinária. Pessoas que só pensam neles. Os maiores resultados de vendas de qualquer mercado são pessoas que de verdade gostam de ajudar pessoas. Eu estou fazendo esse conteúdo aqui para você, não foi fácil eu tomar essa decisão. Esse conteúdo aqui ele vai fazer parte de um treinamento meu futuro que eu vou lançar. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque o meu objetivo, dentro do meu propósito, é ajudar pessoas. Pega esse conteúdo, desde a primeira série da semana passada e até a última, junta. E eu duvido tu não se tornar um consultor de sucesso. Sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho empatia. Eu vejo que tem consultores que estão precisando aprender isso. Eu vejo que tem consultores que estão precisando aprender esse conteúdo. Eles estão precisando entender o ser humano, eles estão precisando entender eles mesmos, para que a gente possa ter uma humanidade melhor, que se ame mais, que se preocupa mais. Eu preciso ter empatia. Tem empatia. Se preocupa com alguém, vai treinando se você não tem. Diz pelo menos para tua esposa que tu ama ela, vai treinando. Pergunta, como é que você tá, minha filha? Como é que você tá, meu filho? Como é que você tá, papai? Como é que você tá, patrão? Tá tudo bem, vai treinando. Se você não tem prática, vai treinando. Quando você for ver, já você vai ser uma pessoa que tem empatia. E isso vai expandir para o teu mercado de venda. Vamos lá para a gente finalizar e chamar já a Elaine, fazer umas perguntas aqui para ela. Quinto pilar da inteligência emocional. Saber se relacionar interpessoalmente. Olha isso. Saber se relacionar interpessoalmente. Outro ponto-chave para o sucesso é saber ter boas relações, guiando as emoções dos outros. Isso criará um ambiente positivo à sua volta, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas também contagiando aqueles ao seu redor. Saber ter boas relações. Eu preciso me relacionar com pessoas boas. Eu preciso ver quem eu estou seguindo. Eu preciso ver quem eu estou escutando. Eu preciso ver quem que eu estou andando. Tem um estudo que diz que nós somos a junção das 5 pessoas que nós nos relacionamos. Pode prestar atenção. Eu vejo pessoas aí que, Fernandão aí, né, malhando todo dia. Com certeza o Fernando tem um grupo de pessoas que ajudam ele a se motivar a fazer isso. Eu tenho um grupo de pessoas que me ajudam na parte de treinamento, líderes de outros mercados, com plano de saúde, imóveis. A gente se reúne, a gente troca ideias, tá? Aqui em casa agora a gente começou agora também a fazer exercício. E aí você vai se motivando, ande com pessoas que fazem parte do seu mesmo propósito, para que você comece a ser uma pessoa melhor. Isso criará um ambiente positivo à sua volta, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas também contagiando aqueles ao seu redor. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito de você. Não perca seu tempo com pessoas que não têm o mesmo propósito. Vaca anda com vaca, gato anda com gato, águia anda com águia, leão anda com leão. Às vezes eles até se encontram, quando se encontram, né, tem uns conflitos. Não mistura muito. Analisa isso que foi apresentado agora, tá? Para resumir aqui, ó. Vantagens da inteligência emocional. Top, Val. Val chegou aí. Qual é a vantagem de eu ter inteligência emocional? Vamos lá. Nós todos, agora que você compreendeu quais são os 5 pilares da inteligência emocional, já deve ter extraído alguns benefícios de ter uma
inteligência emocional bem desenvolvida. Todos vivemos cercados por obstáculos diários, metas, prazos para cumprir, famílias, filho para lidar, reuniões para participar, decisões para tomar. Estamos constantemente sendo observados e avaliados. Vivemos sob pressão o tempo todo. Para lidar com as pressões diárias, a chave é aplicar os pilares da inteligência emocional, o que lhe trará vários resultados positivos. Quanto mais tarefa nós temos, a gente sabendo lidar, a gente sabendo organizar, nós ficamos pessoas mais fortes. Né? Eu tenho uma família grande, tenho um bebê de 1 ano e 5 meses. Hoje a minha esposa e a bebê foram lá para a mãe dela. Cauãzinho tá ali assistindo televisão. Nesse instante voltei do treino com ele. De manhã conversei com o consultor, de tarde fiz reunião sobre negócios com clientes. E é um dia corrido, então você é bombardeado. Problemas, pessoas ligam, estou precisando disso. Aí tem pai, aí tem mãe, tem vó. Você precisa o quê? Controlar sua mente. Controlar. Quando você for começar a trabalhar, respira. Bota aí um louvor. Eu gosto de botar um louvor, uma música. E aí quando termina, eu começo a botar uma música rock balboa, uma música motivacional, bota um vídeo motivacional. E aí você começa e fica preparado para começar a vender. O problema das pessoas é que elas querem vender quando briga com mulher, elas querem vender quando briga com o chefe, e aí eles não controlam as emoções. O que acontece? Não vende. Se eu brigar com a minha esposa hoje à noite, graças a Deus, só love. Amanhã de manhã, quando eu sentar aqui no meu escritório para ligar, se eu tiver 10 vendas para fechar e eu não controlar os meus sentimentos que eu tô lá, meu Deus, briguei com a minha esposa. Eu tenho que fazer as pazes, que a gente tem que fazer as pazes todo dia. Se eu não controlar isso, resolver esse problema, eu não fecho venda. Se você está estressado, se você está cheio de problema, se você tem algo que está lhe entristecendo, tem algo que está lhe atormentando, não saia de casa. Não ligue para ninguém. Controla primeiro as emoções. Relaxa. Toma um chazinho de cidreira. Bota um louvor. Resolve, controla. Aí depois, ó, fechamento. Tá bom? Top. As chaves caíram aí nessa noite. Bota aí. O que você aprendeu nessa noite? Quem já perdeu venda porque não fez as pazes com o marido ou com a esposa, foi inventar de sair para vender e quebrou a cara, estressado? Comenta aí. Eu já perdi venda porque eu saí estressado o dia, não consegui fechar nenhum negócio, não consegui nem conversar com ninguém. Comenta. Nós vamos agora convidar a nossa supervisora, tá? Da Lions Mutual. Eu chamo ela que ela é supervisora nacional, tá? Até o pessoal da minha equipe vão conhecer ela agora pessoalmente. Ela vai participar agora conosco, tá? Fazer umas perguntas para ela. Elaine Moraes, deixa eu chamar ela aqui. E aqui onde é que eu convido? Deu certo. Quando eu brigo aí que vendo mais. Porque... Ora! Elaine! Oi, Marcos. Boa noite, querido. Tudo bem? Tá me vendo bem? Agora. Primeira live que eu tô participando, então eu não sou muito adepto dessas coisas de tecnologia, não. Tu sabe, né? Acho que tá boa, tá bom o som, a imagem, tá tudo tranquilo? Tá muito boa. Página, tudo lá. Tudo ótimo, Marcos. Prazer estar aqui com você. Me sinto muito lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Agradecer aí a todos que estão participando dessa live, né? E a gente já vê que são pessoas diferenciadas que tiraram um tempo para vir aqui, né? Assistir. Então, muito obrigada. Espero que essa noite a gente consiga passar aí, né? Junto com você, um pouco aí de conteúdo para essa galera. Não estou ouvindo, Marcos. Supervisora, passei perturbando ela.
Deixa eu botar o fone para ver se vai melhorar. Eu não estou te ouvindo. Pouca voz. Nem estresse, Agora. controla a mente, viu? Os homens já... Eu vou botar esses homens para dar treinamento, que os homens já estão controlando. Nem estresse, caga demais. Pessoal, nós vamos agora entrevistar a Elaine. Tenho certeza que ela domina muito o conteúdo que a gente está falando hoje. Ela é uma supervisora. Quantas pessoas, Elaine, aí hoje, assim, tu consultor e licenciado? Nossa, consultor e licenciado, eu não tenho um número preciso, porque consultor, cada licenciado tem sua equipe, todos os dias isso muda, né? Tem muita rotatividade. Mas de licenciado, eu estou com 32. Está me ouvindo agora? Vai. Consegue me ouvir agora? Aumentou. Tá. E então, hoje eu estou com 32 licenciados, Marcos, mas já estive com 54. Eita. 32 5 consultor cada um é um monte de problema. Assim, a gente tem hoje, né, assim como você, tem outros licenciados grandes que têm uma equipe montada. E assim, você tem que desdobrar, porque você dá a né? Se falhar, você me fala, tá? E aí você tem que dar, dividir essa atenção, né, junto com os licenciados e também com os consultores. E aí termina sendo, assim, bem desafiador. Porque todo mundo chama toda hora, todo mundo tem um problema para resolver a cada hora, né? E a gente tem que estar aqui na ponta, passar, assim, o máximo de resolver, né, com o máximo de urgência ou com a mesma urgência que o licenciado traz. E aí a gente precisa ser trouxe pontos excepcionais nessa apresentação aí. A gente precisa de fato ter empatia, né? Ter senso de urgência, porque de repente o filho... Acho que tu vai ter que desligar o fone. O microfone está baixo. Desliguei agora. Muito bom. Deixa eu fazer logo a pergunta logo. E eu quero que você Tá. Você pode continuar falando o que você estava falando. Quero que você fale um pouco sobre a Elaine Moraes e sobre a sua carreira no mercado de proteção veicular. E então, primeira vez que vou falar sobre isso aqui, né? E meu nome é Elaine, eu sou formada em psicologia, sou pós-graduanda em neuropsicologia e saúde mental. E venho de uma prole de 8 irmãos, né? 8 filhos, 9 filhos, e minha mãe não é alfabetizada. Sou filha de pais separados. E por que eu trago muito isso? Sempre que eu, às vezes, as oportunidades que eu tenho para falar, né, sobre minha trajetória até aqui, eu falo muito de minha mãe, porque para mim, minha mãe é muito espelho para mim, entende? Uma mulher que não é alfabetizada, uma mulher que é mãe solo, foi mãe solo, e conseguir aí criar 9 filhos não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. E mesmo não sendo alfabetizada, mas minha mãe sempre foi muito comercial e acho que eu herdei isso dela. Ela vendia na feira, começou a vender na feira porque teve que se virar para criar os 8 filhos. Meu pai foi embora de casa, eu era muito pequena, né? Todos nós éramos. A diferença de idade lá de casa de um para o outro sempre é 1 ano e meio, 2 anos. E aí era realmente uma escadinha lá em casa. A mãe teve que se virar. E os meus irmãos mais velhos foi quem ajudaram para cuidar da gente. Então, assim, tiveram muitos que pararam os estudos para poder ajudar a colocar comida dentro de casa. Então, assim, isso para mim assim, é uma história de muita força. Eu assim, tenho muita gratidão aos meus irmãos. E, consequentemente, quando os irmãos mais velhos iam casando, os outros iam assumindo essa responsabilidade.
Então, assim, até eu entrar no mercado, né, de proteção veicular, comecei em 2014, e para mim foi uma virada de chave muito grande, né, 9 anos de proteção veicular, mas eu entrei sem saber de nada, e com 13 anos foi o meu primeiro emprego, porque eu precisava também ajudar, né, minha mãe em casa. E já foi de vendedora, acho que eu herdei muito isso dela, porque ela negocia até hoje com o lingerie, sempre que dá, ela sempre monta uma coisa, ela não gosta de ficar parada, apesar de ser aposentada. E assim, eu sempre quis muito fazer um curso superior, mas devido às condições a gente não tinha, né? E, cara, eu vou falar para você, Marcos, depois que eu conheci a proteção veicular, eu pude hoje, né, principalmente, né, olhando para a Elaine de lá de trás e a Elaine de hoje, eu digo a você que foi uma chave na minha vida, porque hoje eu tenho um curso superior, consigo ajudar a minha mãe, né, consigo ajudar meus irmãos também, a gente sempre se ajuda muito, então, assim, tudo isso devido à proteção veicular, né, porque até então eu trabalhava em comércio, né, da proteção veicular, e era assim, trabalhava o dia inteiro e à noite estudava. Só que não tinha a faculdade que tinha assim, eu sou de interior, e não tinha faculdade de noite, só era de manhã. Então eu tinha que escolher ou estudar ou trabalhar. Eu não podia me dar o luxo de só estudar, entende? Então, assim, depois que eu entrei no mercado de proteção veicular, foi que eu pude, né, me dar o luxo de realmente fazer um curso superior, que era o que eu tanto queria. E tô aí até hoje, né? Entrei no mercado de proteção veicular, não sabia absolutamente nada, não conhecia de nada, não fazia nem fazer uma cotação. Mas fui aprendendo, né? Aprendi muito com o Júnior, que foi meu parceiro durante muitos anos no mercado de proteção veicular, foi meu mentor. Então, assim, ele me ensinou demais. E tenho muita gratidão por tudo que ele me ensinou do mercado de proteção veicular. E foi quando eu conheci a Laine, né? Lá em 2014. Lá desde então, trabalhei 8 anos como licenciada e hoje sou supervisora, aceitei esse desafio, né? E só a crescer, só a agradecer também por tudo que aconteceu nessa trajetória até aqui. Top. Acho que a tua internet aí tem alguma coisa falha. Tá cortando. Tá falhando? Escutar, mas tá cortando. Tá com o ventilador aí? Esse ventilador não tá com o celular. Deixa eu dar uma olhada, só um minuto. Esse ventilador não tá pegando no celular. É assim, ao vivo, não. Vamos fazer a segunda pergunta. Tempo. Nossa, tá cortando demais. Tá melhorando. O tema que a gente falou hoje, então eu queria fazer essa pergunta para ela. A falta de inteligência emocional tem interferido de fato no fechamento das vendas? Com certeza, né, Marcos? Com certeza. E o porquê, assim, acho que muito do porquê você já falou aí, exemplificou assim muito bem. E a gente não pode, para responder essa sua pergunta, eu vou convidar Daniel Goleman, né, para participar desse diálogo, porque ele revolucionou totalmente lá na década de 80, trazendo esse contexto de inteligência emocional. E ele fala que para você desenvolver a inteligência emocional, você precisa reconhecer suas emoções, aceitá-las. E além disso, você precisa também reconhecer a emoção do outro. Então veja como é, né, tudo. Então assim, não, e aí quando eu falo de inteligência emocional, é importante a gente diferenciar aqui que a gente não está trazendo o contexto, o conceito de QI, né, da inteligência racional. A gente sabe que a gente pode ter pessoas extremamente inteligentes com MBA, com doutorado, né? Pessoas extremamente inteligentes, que é até gostoso de conversar com ela, mas que ainda tem uma grande dificuldade de se relacionar, né? Então, vendas, trabalhar com pessoas, cargos de liderança, tudo isso trata-se de relacionamento. E você não consegue desenvolver essa inteligência emocional se você não consegue
se relacionar, né? Um exemplo claro disso é nas próprias universidades ou nas escolas, a gente tem professores que são inteligentíssimos, né? Mas que na hora de dar o conteúdo não sabe passar o conteúdo, porque tem dificuldade de relacionamento. Então, quando a gente traz para a parte de vendas, né? Para o vendedor não é diferente. Então, ele precisa reconhecer, assumir que tá um exemplo que você trouxe aí, né? Sentiu raiva, tá passando por um pico de estresse muito grande. E aí, assim como a alegria ou qualquer outra emoção, a raiva ela também é uma emoção que você transparece ela, né? Fica nítido que você está chateado, que você está com raiva de algo. E quando você auto-sabota isso, se alguém lhe perguntar, você está com raiva? Não, não estou. Muitas vezes você tenta se sabotar, entendeu? Então, o primeiro ponto é você aceitar que está com raiva, para que o seu cérebro ele comece a trabalhar para diminuir, para você controlar aquela raiva. Então, não é um momento ideal de você sair para vender se você realmente está com algum problema, principalmente na prospecção de clientes, né, em ligações, entendeu? Quando você liga para um cliente, o cliente ele precisa ouvir o sorriso na sua voz do outro lado, porque ele não está lhe vendo. Então, já imaginou você pegar um telefone para ligar para um cliente, quando na verdade você está com raiva? Você não vai nem ouvir o cliente, entende? Outro ponto que é importante é o comprometimento com o cliente. Você se está se preocupando com a necessidade daquele cliente, você foi capaz de identificar a emoção que aquele cliente está, no emocional que ele está, para poder você oferecer? Entende? Por exemplo, você marca com o cliente e vai atendê-lo amanhã às 10 horas. Amanhã às 10 horas você chega no horário correto, no horário marcado, mas aconteceu um imprevisto com o cliente, né? E aí, com licença da palavra, você vai ficar puto com o cliente, né? Mas você não vai entender, procurar entender o porquê. E aí o cliente pode dizer para você, ó, não vou conseguir fechar agora, ó, não estou em um melhor momento, que às vezes nem fala, ele vai só transparecer, ó, não vai dar para fechar hoje não. Entendeu? Então, às vezes, remarca, procura entender o que foi que aconteceu. Vou dar outro exemplo claro de você não estar nessa conexão com o cliente, por exemplo, saindo um pouco dessa questão de proteção veicular. Um cliente está querendo comprar um carro, eu estou querendo comprar um carro ao Marcos. E aí o Marcos é o vendedor, eu chego para comprar o carro, e aí o Marcos ele não se preocupa qual é a minha necessidade, que é outro ponto extremamente importante, que as pessoas perdem venda. Você já começa a entregar, por exemplo, eu tô com esse aqui, tô com esse carro aqui, ele tem isso, e ele é muito econômico. Ó, esse carro aqui, ele é econômico. Mas você já parou para pensar se de repente a necessidade daquele cliente é a economia? Você procurou pesquisar qual é a necessidade do seu cliente para antes de você oferecer o seu produto? Porque de repente aquele cliente ele não quer economia, ele quer um veículo com potência, ele quer um veículo de última geração e você está se preocupando em mostrar para ele um veículo que é econômico e essa não é a necessidade do seu cliente, entende? Da mesma forma, trazendo para a parte de proteção veicular, né, que é o nosso foco, às vezes tem licenciados que ligam para o cliente e não procura pesquisar qual é a necessidade do cliente. Tem medo de oferecer o melhor, porque hoje nós temos planos, né, vários planos, e você não procura entender qual é a necessidade do cliente para poder se encaixar naquele plano adequado, entende? Você já vai logo para o mais barato com medo de oferecer por conta de preço. Quando, na verdade, o cliente quer um serviço de qualidade, entende? E às vezes é tão automático, Marcos, que eu já me deparei com licenciados ligando e não dá tempo nem de respirar. Olha, senhor, eu tenho aqui, esse plano aqui, ele cobre roubo, furto, incêndio, acidente, e aí sai assim, disparadamente, sem dar tempo nem dele mesmo respirar. Não escuta. Às vezes tem cliente que faz pergunta, mas como é essa questão de terceiro? Não, mas o terceiro cobre, você não escuta o que é que o cliente quer. Será que seu cliente ele quer um plano mais completo? Será que ele precisa? Vamos lá, antes de fazer uma venda, o que é que eu preciso fazer? Entender a necessidade do cliente. Senhor, o senhor viaja muito? Senhor, qual a sua necessidade? O senhor quer um plano completo? Porque se o cliente viaja muito, se é um cliente que depende, ele precisa de um plano muito completo. Entende? Então, você precisa entender a necessidade do cliente,
para poder oferecer o produto de acordo com a necessidade dele, entendeu? Isso tem muito a ver com o relacionamento, tem a ver com essa questão do emocional, entende? Porque se você não estiver ligado com o seu cliente, não estiver interligado com ele, você não vai saber a necessidade dele, então você precisa parar para ouvir. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, só quer vender, como você bem colocou aí, não está nem preocupado em entregar um pós-venda diferenciado, entende? Porque o cliente, Marcos, ele não vai comprar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele nunca vai comprar pela marca. Dificilmente ele compra, né? Às vezes compra, mas a principal ferramenta que ele vai comprar vai ser por conta do vendedor. Então, 80% é por conta do vendedor, é a influência dele, entendeu? Você vê a grande chave disso são pessoas que vendem, quando você vende para o seu cliente, o cliente vai ligar, mesmo que você entregue a assistência 24 horas, ele vai ligar para você. Marcos, estou precisando aqui de um reboque. Acontece ou não com você? Acontece, entendeu? Você tem que estar preparado para direcionar esse associado bem. Olha, eu estou aqui, o número vai ser esse, entendeu? Outro ponto, será que você, na hora que realiza a venda, você fala para o associado realmente quais são, o que é que ele tem direito, entende? Será um diferencial? Qual o seu diferencial que você está entregando para o seu associado, para ele fidelizar com você? Porque um cliente que é fidelizado com você, ele vai com você para onde você for. E isso faz parte da conexão que você cria com ele, entende? Porque se você não estiver conectado com o seu associado, com o seu cliente, você possivelmente não vai fidelizar, vai vender, no próximo mês ele fica inadimplente, você não procura saber o que aconteceu, entendeu? Você não ofereceu, não fez uma venda limpa, não disse para ele o que realmente ele tinha, quais as necessidades, você não parou para ouvir as necessidades, você não parou para entregar para ele o melhor, entendeu? Então, para fidelizar um cliente, você tem que fazer diferente. Verdade. Muito bom. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza isso influencia totalmente no fechamento de uma venda. Muito bom. Só verdade, viu? A palestra aí da psicóloga. E em êxtase aqui. Fernanda aí, que você falou tudo, o cliente é o nosso. E o que a Elaine falou uma coisa interessante, nós tem 4 planos para cá. O que eu vejo muito, pessoal, estou licenciado, também já trabalhei já com outra empresa, e eles querem passar só uma cotação e gravam um áudio bem rápido, aí vai dizer, vale. Se nós temos um trabalho de forma sendo especialista, às vezes não vende, mas você fazendo de... Então, nós temos 4 cotações. No mínimo, eu mando 2. No mínimo. Quando o carro é um carro mais caro, acima de 60 mil, eu mando 3. Black, ouro e prata. Ainda pergunto. Se o senhor quiser mais barato, eu ainda tenho. Aí ele vai dizer lá o que ele quer. Aí, pronto. Então, a Elaine falou muita coisa já dentro do nosso mercado. Outra pergunta para a Elaine, para a gente continuar. Eu queria perguntar a ela. Qual é a maior dificuldade, Elaine, que você encontra nessa sua gestão de ajudar pessoas dentro da inteligência emocional? O que você acha ser mais melhorado em nós, consultores associados? Qual foi a dificuldade maior? De conhecer, se foi a empatia. O que você acha, assim, no que você falou, para que a gente possa crescer um resultado extraordinário com o tempo? Olha, Marcos, assim, essa pergunta ela é um pouquinho complexa, porque de repente o que é para um não é para outro, não se aplica ao outro, né? Assim, a gente lida muito com subjetividade, então pessoas são diferentes, né? O perfil do Marcos não é o mesmo do perfil de outro licenciado, entendeu? Então, assim, são perfis totalmente diferentes. Mas, assim, um grande desafio da gestão, eu acredito, né? Sentar assim para quem é externo, é fazer gestão à distância. É muito, assim,
Não é que é muito difícil, mas é difícil, entende? Então, esse modelo de gestão à distância, você tem muito que se adaptar. Por quê? Às vezes, o seu licenciado, você precisa saber qual a necessidade dele, você precisa estar muito ali na ponta, entendeu? E na ponta sempre a gente nunca vai conseguir estar, entende? Mas fazer gestão à distância é um pouco difícil, né? Tem sido um desafio, né, muito grande, mas assim, aquele desafio gostoso, porque todos os dias você aprende, todos os dias você troca muito, né, e outro ponto, assim, que é muito importante é que tem muita gente nova chegando e às vezes botar para a pessoa que são processos diferentes também é outro desafio muito grande, porque tem pessoas que estão migrando e que já vêm com um processo muito inteiro, entende? Então a gente vai vai trabalhar aqui com outro tipo de processo, né? Então até se adaptar, né, é um pouco mais difícil, né? Então, o que é que a gente faz? A gente procura muito ouvir a necessidade do licenciado. Qual é a necessidade que o licenciado tem, entendeu? Então, isso é lidar com empatia, né? Você tem que ter empatia. Qual é a dor do seu licenciado? Porque se você não olha o seu licenciado com senso de urgência, se você não olha para a dor dele para poder entender, você não vai conseguir intervir em nada, entende? Então você precisa também se conectar com isso. Então isso tem sido um processo assim um pouco complicado do lado de cá. Mas assim, a gente escuta, você tem que escutar, você tem que ouvir, você tem que trabalhar, tem que levar porque é toda uma dinâmica, né? Não é só uma pessoa que faz, toda uma dinâmica, envolve toda uma dinâmica para poder melhorar os processos, entende? Então, assim, a pessoa que está vindo, ela precisa entender que são processos que vão ser melhorados, entendeu? Que precisam ser melhorados até, mas que não é um processo que acontece da noite para o dia. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, né? Você precisa estar muito conectado com o seu licenciado, você precisa dar muito um apoio a ele, porque, de fato, quando migra, está muito... como é que eu posso dizer? Ele já vem totalmente ligado com com um sistema. E agora, para desmistificar esse sistema e se adaptar a um novo, sempre você sofre, sempre você tem dor, né? E a gente tem a dor pelo nosso licenciado também, entende? Acostumado, o cara tava no emprego. Sim, sim. Mas todo o processo tem muito essa questão da dor, né? A dor ela é necessária até para você se moldar também, entende? Você se adequar também. Eu acho que esse processo ele é importante para todo o crescimento como um todo, entendeu? Como uma equipe como toda. Acho que é muito isso, vai muito por essa linha. A resposta da Elaine, aí eu entendi que ela diria que é a empatia. Ah, com certeza, sim. E tanto nós, licenciados e consultores, entender quem está recebendo a situação, né? Tanto a assessora e o licenciado, a resposta. A resposta é boa, né? Eu falo com ela, e às vezes a gente não resolve na hora o problema, mas eu tenho uma resposta. Marco, nós vamos resolver, deixa comigo. E às vezes, mesmo, mas só a resposta que ela me dá, e aquilo vai ser resolvido. Mas tem pessoas lá que não tem essa resposta. Tem pessoas que não tem que esperar. Que eu não resolvi. Eu acho assim, voltando a esse ponto, eu diria que seria principalmente o que ela falou. Isso é muito importante, sabe, Marcos? Porque se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não sinto a dor do outro, como é que eu vou tentar resolver esse problema? Para mim vai ser um problema, entendeu? Que, tipo assim, vai ficar ali e quando der, resolve. Não é assim, porque tem situações que são muito imediatistas, entendeu? Elas precisam ser resolvidas na hora. Outras você precisa ver, tá, o que é que eu consigo resolver agora? O que é que depende de mim, entendeu? Como gestor, o que é que eu consigo resolver? Então, se está dentro de sua demanda, resolve na hora. Se diz que vai dar retorno na gestão, no modelo de gestão, diz que vai dar um retorno amanhã, dê um retorno amanhã. Independente que o retorno seja positivo ou negativo, mas dê. Porque isso passa segurança. Isso fala muito sobre
Você realmente se importar com o outro ele vai se sentir acolhido, entende? Então, quando você acolhe o outro e você dá de fato os retornos que você disse que vai dar, ainda que não sejam os mais favoráveis como você gostaria de dar, porque tem muita coisa que não depende só de você, você está mostrando para o seu liderado o quanto ele é importante para você, que você se preocupa, que você está preocupado com aquela situação, entende? Acho que é muito por esse lado aí. Eu aprendi uma coisa com o Marcos na época, era pai da mãe dele, e eles ensinavam que problemas você joga para baixo. Isso é fantástico. Essa semana, acho que foi semana passada, com o eu falei até com o ele na hora, eu não fui atrás porque estava acontecendo a mesma hora, falei com a Elaine, o associado não estava indo, né? Aí depois eu fui dizer, não estava com opções erradas. Ele, em vez de apertar o 7 lá, assim, vai sempre encerrar. Mas na vez eu não fiquei passou a ser, sabe? Você está apertando errado? Não, eu disse, beleza, vai resolver teu problema agora. Já mandei uma resposta. A Elaine foi entrou em contato direto no WhatsApp, ficou muito insatisfeito. Depois, a ensinar a usar as opções e o reboque, que foi isso, joguei as para baixo e joguei para cima. A Elaine ficou mais para cima, a solução nós resolvemos e empatia. O cliente ficou muito satisfeito, é um cliente entendível. Se fosse um consultor inexperiente, ele dizia, não, se não tem tanto pico, vou ficar olhando. Então, nós tivemos empatia com a Elaine. E a Elaine resolveu e deu tudo, né? Não fica imaginando. Até depois eu fui ver que o cliente não sabe. Ativo. Hoje na Lion, você pede reboque pela... Você está lá com o aplicativo, aperta assistência, a assistência retorna com o reboque. O cliente não sabe, mas o reboque dele chegou, mandou a foto. E uma pergunta para a Elaine. Ela continua. Rapaz, que eu passava umas 2 horas aqui só escutando a Elaine. Qual a sua visão, Elaine, do mercado de proteção popular? Também para os mútuos. Boto 2 perguntas lá fora. Desse mercado que nós e da Lions Mútuos. Tá. Qual? Deixa eu ver se eu entendi. Qual? De futuro. Que você acha que vai acontecer? Qual é a tua visão de futuro? O que tu consegue enxergar? Da Lions Mutual e do mercado de proteção veicular, é isso? Isso. E então, eu vejo como um todo o mercado de proteção veicular muito inovador, né? E o grande boom de proteção veicular, Marcos, eu digo a você, nesses 9 anos que eu estou, o grande boom da proteção veicular ainda está para acontecer. Muita coisa vai rolar ainda, entende? Principalmente aí com essa questão de regulamentação, essas coisas estão acontecendo. Então, assim, é um mercado muito promissor. Vejo a proteção veicular ganhando muito mais mercado, principalmente a Lions Mutual, né? É uma empresa que eu tenho o prazer de falar que estou há 9 anos. E olhar para a Lions Mutual de 9 anos atrás e olhar para ela hoje, eu vejo o quanto de evolução nós tivemos, entende? E quando eu olho para um futuro, pegando todo esse passado, eu vejo assim uma trilha gigante, entende? E quem estiver nas trincheiras com a gente, eu digo a você que vai ser muito bem reconhecido, entende? O mercado de proteção veicular é algo que é impactante, é algo que transforma vidas, assim como transformou a minha vida. Eu tenho certeza que é transformador, é a palavra que eu tenho para falar para você. E olhar para o futuro, eu vejo assim um futuro extremamente promissor, principalmente na Lions Mutual. Eu lembro que antigamente o contrato era preenchido à mão, à caneta, e a gente trabalhava feito
louco, porque tinha que digitar, tinha que preencher e depois ir lá digitar no sistema. Hoje já é tudo na palma da mão, entende? Então, quem acompanhou desde lá do início até agora, tá vendo como a gente vem evoluindo. E é uma evolução constante, é uma evolução sólida, não é algo que estagna, entende? Eu vejo assim para a minha equipe e tá toda hora querendo inovar, toda hora buscando mais conhecimento, procurando implantar novas ferramentas para facilitar a vida dos nossos licenciados e, consequentemente, facilitar para o nosso associado, que é o nosso principal consumidor, né? Então, assim, eu vejo só muito promissor, essa é a palavra. Top. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação. Foi fantástico a participação dela em tudo que ela falou. Tá? Tá aqui, tá aqui, né? Se ela encontrar, né? Eu vou postar no canal Por para favor. assistir, tá? E quem tiver interesse em conhecer lá uns músicos, tá? Procura aí um vídeo da turma do Ceará, galera do Ceará. A gente faz uma apresentação, sem isso, para você conhecer. Nós estamos testando agora aqui no Ceará. Vamos tirar uma foto, Elaine. Obrigada, Marcos. Agradecer você. Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído aí um pouco para esse seu curso. Parabenizá-lo, porque você é um cara assim, fora da curva, tá aí criando conteúdo incrível para todas as pessoas que quiserem. Então, pessoas como você, assim, são, com certeza, terão muito sucesso, tá? Então, parabéns. Obrigado, Elaine. Fazer a foto. Alguém bate uma foto para nós, galera que tá aí, Túlio, Val. Fazendo o L de Lions. É, porque esse L agora tá osso. Vai dizer L de Lula. Alguém bate a foto, por favor. Tamo junto, Elaine. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Tchau, tchau. Boa noite. Acho que qualquer momento aí perturbando ela, tá? E resolvendo. Ah, por favor, perturbação nada. É um prazer ajudar sempre. Um abraço. Tchau, tchau. Ana, nós vamos trazer o tema 4 crenças de sucesso, tá? Esse tema também é fantástico. Vou ver o convidado aí que a gente vai trazer, tá? Tô decidindo aí qual vai ser o outro ou a outra monstra aí do mercado de proteção veicular, tá? E próxima semana, próximo tema, as 4 crenças de sucesso. Obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigado, Val. Obrigado, Túlio. Obrigado a todo mundo que participou. Fernando, Paula Lima. Vamos para cima. Até a próxima. Valeu, pessoal.